O ministro da Fazenda também falou sobre a reforma tributária e disse que está otimista sobre o governo encontrar equilíbrio entre sustentabilidade fiscal e desenvolvimento socioeconômico. A reforma tributária, que se fala muito, já é uma agenda de futuro, já é uma agenda que vai nos permitir dar um choque de eficiência na economia brasileira, não apenas simplificando, pela adoção do imposto de valor agregado, o nosso sistema tributário. Mas os subprodutos dessa reforma tributária nem sempre estão sendo considerados pelos comentadores, para aqueles que estão pelos analistas que estão debruçados sobre os dois textos que correm no Senado e na Câmara, a PEC 110 e a PEC 45. Nós não estamos falando só de simplificação, nós estamos falando de clareza dos tributos. Nós vamos substituir um sistema tributário caótico por um sistema tributário em que as pessoas saibam exatamente o que devem. Nós vamos arrastar para dentro da legalidade, tirar da marginalidade, setores hoje que não estão encadeados do ponto de vista tributário, mas estão encadeados do ponto de vista econômico. Isso vai alargar a base tributária e vai nos permitir cobrar alíquotas menores sobre consumo, o que vai ao encontro do desejo de que nós passemos a cobrar menos imposto sobre consumo no Brasil e mais imposto sobre renda para equilibrar o nosso sistema tributário e coordená-lo de maneira a que ele se aproxime dos melhores sistemas tributários do mundo. Tem um impacto muito importante sobre a indústria e sobre a exportação, que também está sendo pouco considerado, um fator que está sendo pouco considerado pelos analistas. Nós exportamos tributos no Brasil, tributos que não são aproveitados na cadeia produtiva e que são exportados. Nós estamos com uma carga tributária sobre a indústria que chegou no limite do insuportável. Tem a questão de que, embora seja um imposto sobre o consumo, ele sim tem efeitos distributivos. Nós sabemos que, pela POF, nós podemos considerar que isso terá um efeito benéfico sobre a população de baixa renda. A população de baixa renda consome mais produtos supertributados do que produtos subtributados. Então, você tem a questão da justiça tributária acompanhada da questão da simplificação e da competitividade e eficiência da economia brasileira. E eu penso que a reforma tributária, junto com as novas regras fiscais que vão ser apresentadas por ocasião da remessa da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Congresso Nacional, vão dar um horizonte para o país, tanto de sustentabilidade fiscal quanto de sustentabilidade social. O que nós queremos achar, e não é uma tarefa simples, é a linha fina que permita ao governo honrar os seus compromissos de campanha, e, simultaneamente, oferecer ao Estado brasileiro, e não ao governo, mas ao Estado brasileiro, uma base fiscal sustentável para responder aos direitos sociais que estão previstos na Constituição e que estão previstos no nosso plano de governo. Vamos convocar o Miguel Daoud para comentar essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O Daoud está aqui conosco. Daoud, dois pontos dessa entrevista que me chamaram bastante atenção. Primeiro, ele fala em arrastar para a tributação quem está na informalidade, ou seja, pequenos comerciantes que não pagam impostos. E com isso, teria mais gente pagando imposto e reduziria a carga tributária de todos. Me parece um ponto até positivo. O segundo ponto é diminuir a carga tributária da indústria brasileira, que ele falou que chegou no limite do insuportável, Eu queria que você analisasse esses dois pontos, se você acredita que todo esse discurso teórico do Haddad possa se confirmar na prática com tantos interesses envolvidos nessa reforma tributária, hein, Daoud? Boa noite.
Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Petri, nós esperamos que a reforma tributária e o arcabouço fiscal, né, ambos os temas, como o ministro colocou, que seriam encaminhados simultaneamente antes da obrigatoriedade, né, de se encaminhar a lei de diretrizes orçamentárias, que é 15 de abril, ambos pudessem ter uma sinergia e culminasse em tudo isso que o ministro colocou, que é muito positivo, é que o Brasil precisa, né? Quando você fala, por exemplo, de trazer para o consumo hoje a informalidade, o Brasil tem 50%, em torno de 50%, 60% da nossa economia, né, estão na informalidade, não pagam impostos. Por quê? Porque o imposto é muito alto. E toda vez que você tem uma carga tributária elevada, você tende, né, a levar a arrecadação a uma tendência a zero. Então, portanto, eu acho que essa tese é importante. Resta saber, né, se dentro da fala que ele coloca que nós temos que olhar mais no longo prazo, estaria ali, no momento, uma queda da arrecadação e no médio e longo prazo, uma elevação pela entrada desses que estão na informalidade. Isso é uma teoria, né? É uma teoria que não sei se vai ser factível diante de um discurso diferente do presidente Lula. O presidente Lula já começa a reconhecer que essa reforma tributária não vai ser uma reforma ampla, como todos os governos falam. Nós vamos pensar numa reforma, porque senão vão ficar até o final do governo discutindo uma reforma que não tem fim. Então, com relação à informalidade, isso é muito positivo. Eu acho que o governo caminharia para esse ponto. Você pega a questão da indústria que ele coloca, né? Hoje, Petri, nós importamos 70% das peças dos automóveis que nós fabricamos aqui. A nossa indústria acabou, né? Qual é a tributação? Vai tirar, vai desonerar a folha de pagamento do setor produtivo? Qual seria, né, quais seriam essas mini medidas que ele coloca como importantes? Então, tudo isso vai ser discutido no Congresso. Agora, será que o nosso Congresso está preparado para discutir um arcabouço fiscal e uma reforma tributária dentro de um contexto e sem levar em consideração a ideologia que está contaminando o nosso Congresso? Eu acho que vamos ter aí uma dificuldade, no momento em que até o próprio presidente Lula ele quer mudar a lei da gravidade, né? Quando ele diz assim, pessoal, não dê mais bola para a teoria econômica. A teoria econômica não funciona. Quer dizer, antes era a balança do Banco Central que pesava mais. Agora, a lei da gravidade, que é a teoria econômica, né? Que eu acho que a teoria econômica, por mais que ela possa ter falha e se adaptar a uma nova realidade, ela funciona. Então, toda essa discussão, Patrick, leva a crer que a gente vai ter uma dificuldade, né? A gente não, o governo vai ter uma dificuldade muito grande. Porque toda a reforma tributária encerrando. Quem paga quer pagar menos, quem arrecada quer arrecadar mais. E aí vamos ver. E milagre não existe. Você não aperta um botão e chove dinheiro de arrecadação e nem aperta um botão e tira o dinheiro da tributação. Existe aí um consenso. Agora vamos ver. Vamos apostar nisso. Eu sou meio cético, mas sou brasileiro e gostaria que o meu país pudesse ter um sistema tributário, uma reforma que levasse o Brasil a ser competitivo no mundo. Petri. Ok, Daoud. Obrigado pela análise. Vamos voltar a falar sobre esse tema vários dias ainda. Obrigado. Um abraço, boa noite. Boa noite a você e boa noite a todos.